Vamos a Campinas, em São Paulo, para a entrevista com o economista Otílio Rodrigues. Alegria aqui, depois de algum tempo, poder reencontrá-lo. Um assunto em que está praticamente sendo enfocado pelos articulistas, jornalistas, analistas e também cidadãos comuns em todo o mundo, que é essa guerra entre o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel. Essa guerra entre Hamas e Israel, quais os reflexos que ela tem? É possível ficar equidistante num momento como esse, Otílio Rodrigues? Se a gente observar, a guerra é o estado, é a escala máxima da maldade humana, da ignorância humana, de tudo de ruim que se possa imaginar. O nosso objetivo aqui nesse jornal é sempre trazer a reflexão do homem comum. Não tem como a gente ficar impassível, apesar da distância, né? Nós brasileiros, felizmente, nós não sabemos o que significa viver em um estado de guerra. A gente tem uma ideia aproximada pela insegurança que a gente vive hoje nos grandes centros urbanos, e não é só nos grandes centros urbanos, mas em todas as cidades brasileiras. Nada se aproxima a um estado de guerra. Tem como a gente ficar indiferente. Primeiro, pela questão humanitária. As notícias são online, então a todo instante a gente está vendo a ignorância, a brutalidade, a selvageria, e as atrocidades que o Hamas, que é um grupo terrorista, tem que ser dito com todas as letras, e aí uma crítica ao governo brasileiro de não classificar o Hamas como um grupo terrorista e fica se escondendo em subterfúgios porque a ONU não declarou. Ora, se os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, o Canadá, os países desenvolvidos, todos tratam esse grupo como um grupo terrorista, por que ficar se escondendo disso? Então, quando a gente vê nas mídias sociais o que esse grupo provocou, não tem como a gente ficar indiferente. Então, primeiro tem a questão humanitária e depois o sentimento de empatia, de solidariedade humana. Porém, nós estamos lidando com pessoas que, ao que parece, as evidências, não são seres humanos, são selvagens, são animais. Um grupo que ataca civis, inocentes, crianças. Na escala das atrocidades, da maldade humana, o pior crime que se pode cometer é o crime contra um inocente, o crime contra crianças. E esse grupo achou de sequestrar pessoas, crianças inocentes, pessoas que não têm nada a ver com os interesses, o jogo político de interesses praticado lá no Oriente Médio, desde sempre, milenar, esse conflito entre palestinos e judeus. O primeiro sentimento que a gente tem diante dessas atrocidades, dessa selvageria, desse crime hediondo, é de espanto, de indignação, de revolta. Não tem como a gente ficar indiferente a isso. Eu acho que essa guerra, como todas as guerras, merece uma reflexão. O cidadão tem que pensar, tem que refletir, tem que se posicionar, não pode aceitar e tem que manifestar a sua indignação. E é esse sentimento como cidadão que a gente sente diante dessas atrocidades. É o mínimo que se pode dizer. Parece que o que dá certo deixa aqueles que não conseguem isso com inveja. O fato é que os Estados Unidos são realmente a nação ainda mais rica do mundo, mais bem organizada e onde se respira mais liberdade. Esse fator econômico, organizacional, humanitário, tem alguma coisa a ver? Você tocou agora em um ponto que eu nem tinha pensado nessa nossa reflexão, mas assim, qual é a explicação psicológica ou sociológica para esse ódio que existe e esse conflito que é milenar entre judeus e palestinos que envolve os Estados Unidos? Seria interessante para a gente compreender isso. Primeiro, entender o contexto histórico. Esse ódio ele é milenar entre judeus e palestinos. Em 1947, a ONU foi criada em 1945 e a ONU, em 1947, procurando resolver esse problema, criou uma resolução que estabelecia 2 estados independentes. O Estado de Israel, que seria a pátria dos judeus, porque os judeus vagaram pelo mundo durante 2000 anos e não tinham um país, um território, e um outro estado que seria a Palestina,
onde colocaria os palestinos. Isso, em 1948, foi criado o Estado de Israel, mas a Palestina, inexplicavelmente, não é justificável, não tem fundamentação para não ter sido criado o Estado palestino. Os palestinos merecem ter o seu Estado e ter o seu território. E aí começaram essas guerras, né? Em 1948 já teve a Primeira Guerra, em 1967 teve a Guerra dos 6 dias, né? Onde algumas nações árabes, como Egito, Síria, invadiram Israel, né? E aí rapidamente Israel reagiu e liquidou o exército egípcio, né? Assim, rapidamente, em 6 dias. Israel, todos nós sabemos, historicamente, o judeu sempre foi um povo bem organizado, bem disciplinado e acumulou muita riqueza material. Então, o Estado de Israel construiu um exército poderoso, né? E em 67, derrotou os palestinos. Em 1973, e aí é uma ponte, uma conexão com o que aconteceu agora em outubro, porque em 6 de outubro de 1973, no dia que os judeus celebram o dia do perdão, que é o Yom Kippur, mais uma vez os árabes invadiram Israel, e mais uma vez também, em cerca de 20 dias, Israel tinha sido atacado de surpresa, como foi nesse 6 de outubro, 50 anos depois, e Israel liquidou novamente, e aí tomou algum território, como a Península do Sinai, como uma parte do Canal de Suez, uma parte da Cisjordânia, que não era território original de Israel. E assim vem. Em 1993, só para eu colocar assim o contexto geral, começaram as primeiras negociações que resultou no acordo de paz que deu até um prêmio Nobel para o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, e o ministro das Relações Exteriores, Shimon Peres, como também o líder você lembra da organização da OLP, a Organização de Libertação da Palestina, a OLP, que era um grupo terrorista. O Yasser Arafat foi terrorista nos primeiros anos, né? E esse é um questionamento que se faz ao prêmio Nobel, que foi dado em 1994 para os três, pelo esforço para se chegar a um acordo de paz, né? Bom, e daí a OLP, que era a Organização da Libertação da Palestina, né, assumiu o comando político como autoridade nacional palestina na faixa de Gaza, lá na Cisjordânia. Eu estive na Cisjordânia, eu vi lá, apesar de todo, a gente pode andar livremente. Israel é um dos países mais seguros do mundo, mas só para dar um contexto geral, o que aconteceu no dia 6, nesse mês de outubro agora desse ano, foi um grupo radical, o Hamas, que é um grupo terrorista, atacou covardemente Israel e provocou toda esta guerra. Qual é a explicação para isso? Do ponto de vista sociológico, que os sociólogos, os psicólogos e os estudos que se aprofundam sobre esse tema, existem alguns sistemas na mente humana que explica esse impulso bélico, esse impulso para a guerra. Primeiro é o sistema de dominação. Existe um impulso natural de um ser humano querendo dominar o outro. E depois é o radicalismo, a intolerância. É isso que explica a incapacidade dos seres humanos de conviver com o diferente, com o divergente, com quem pensa de um modo diferente. E tem também a questão do medo. Segundo os estudiosos aí, sociólogos, psicólogos e os especialistas, são esses sistemas, o medo, a dominação, o egoísmo. Em resumo, são 3 coisas que criam conflitos nos seres humanos. Um é o poder, que é a política, o outro é o dinheiro, que é a economia, e o outro é a fé. Então, esse radicalismo religioso que existem em alguns grupos, né, radicais, extremistas como esse, que colocam explicitamente como objetivo destruir o outro, como se fosse um inimigo. Então, essa incapacidade, estou falando como um leigo, como um mero observador, são essas questões que explicam, que é importante a gente considerar para explicar. Um tema como esse merece uma reflexão muito mais profunda, e o nosso tempo aqui é insuficiente para isso. Se a gente for ver historicamente, a humanidade se caracterizou pelo estado de guerra. Então é a barbárie contra a civilização. Desde que o mundo é mundo, há um registro de um homem do gelo, uma múmia que foi identificada 5.300 anos atrás, lá nos Alpes austríacos. Ele foi morto por uma flechada. Os estudiosos supõem que 20% dos povos paleolíticos morreram por conta de homicídios. Matar
o destruir sempre foi uma constante na história humana. Só mais recentemente, a gente acha que os tempos atuais são violentos, mas segundo um estudo do Steve Pinker, num brilhante livro Novo Iluminismo, ele traz estatísticas dos países onde os números são confiáveis. Hoje nós vivemos o tempo mais pacífico de toda a história, quando você compara os números, a mortalidade da morte violenta, né, por homicídios em toda a história. Então, resumindo, toda a história humana foi caracterizada pela morte violenta, pelo homicídio, esse ímpeto de destruir o inimigo, o diferente, o que pensa diferente. Só mais recentemente, quando você calcula os números, o número de mortos por 100 mil, nós estamos vivendo hoje, apesar de todas essas guerras que a gente vê aí, mas nós estamos vivendo os tempos mais pacíficos da história. Então, em resumo, é isso, é uma característica do ser humano. Infelizmente, tem essas pessoas que não conseguem lidar com a convivência, com a divergência, com o ponto de vista, com o diferente. E é isso que explica esse sistema de dominação, o medo, a cobiça, o egoísmo, é o que explica todo esse estado de guerra que é natural entre os seres humanos.